A coisa no poço. A cidade de Pedra Seca estava em um estado de desolação. Uma seca implacável havia tomado conta da região. Os rios tinham secado e as terras, que antes eram férteis, estavam agora rachadas e desmoronando sob o calor abrasador do sol. A cidade, que costumava prosperar, estava à beira da ruína. Os campos estavam mortos. As árvores murcharam e até os poços, que por gerações tinham sido fontes de vida, agora estavam vazios. A população, uma mistura de rostos cansados e desesperados, cavava freneticamente, em busca de qualquer vestígio de água, mas a terra estava árida demais para oferecer qualquer esperança. Foi então que, no meio de sua desespero, alguém se lembrou do velho poço selado há muitas gerações. O poço ficava no centro da cidade, em uma praça esquecida, por todos coberta de musgo e sombras. Apenas os mais velhos ainda falavam dele, e suas histórias eram sempre envoltas em um tom de advertência. Diziam que o poço fora fechado por uma razão, que algo dormia lá, algo que nunca deveria ser perturbado. As gerações mais novas, no entanto, estavam dispostas a arriscar tudo. A necessidade de água era mais forte do que qualquer superstição. Em um ato de desespero, quebraram a laje de pedra que selava a entrada do poço. Quando o poço foi aberto, uma onda de alívio percorreu a cidade. Da profundidade, uma água pura, cristalina, subiu, se espalhando como uma bênção, envolvendo todos. Em uma sensação de renascimento, como um milagre, os rios da cidade começaram a fluir novamente. A água estava em abundância, um presente inesperado da terra que parecia ter finalmente se rendido à generosidade. A população, antes desesperada, agora se encheu de esperança e a cidade voltou a respirar. Mas, como sempre acontece com o desejo insaciável da humanidade, esse presente ocultava algo mais sombrio. Os primeiros a beber da água começaram a relatar mudanças sutis, mas perturbadoras. No início, pareciam revigorados, mais alertas e despertos. Mas logo as coisas começaram a se distorcer. Delírios tomaram conta de alguns e eles começaram a sussurrar em idiomas estranhos, como se suas bocas estivessem imitando vozes de além-túmulo. À noite, os pesadelos se tornaram mais vívidos e os moradores começaram a se questionar se estavam de fato acordados ou se eram apenas marionetes de uma realidade distorcida. O velho padre Mateus, que sempre desconfiara do poço e suas lendas, foi o primeiro a notar o padrão. Entre os delírios, ele observou as conversas dos afetados que começavam a relatar visões impossíveis, de formas se movendo por trás das paredes ou de vozes que pareciam vir das próprias pedras da cidade. Era como se a água tivesse trazido algo para dentro de suas mentes, algo que estava se infiltrando em suas almas. O padre começou a investigar mais profundamente e, em seus escritos antigos, encontrou uma referência a um ritual feito séculos antes, um ritual destinado a manter uma entidade adormecida, uma presença que, se despertada, tomaria o controle da cidade e de todos os que vivessem nela. Mas o mal já estava solto, e as consequências começaram a ser sentidas rapidamente. Os moradores começaram a falar sobre algo mais sinistro. A água não era apenas uma fonte de hidratação, mas continha algo mais, algo que parecia infectar suas mentes. Com um conhecimento proibido, um entendimento antigo que corrompia quem se atrevia a compreendê-lo. Alguns começaram a acreditar que a seca nunca havia sido real, que tudo tinha sido uma mentira, criada por aquela entidade que agora habitava a cidade, manipulando-os para libertá-la. Os desaparecimentos começaram. Primeiramente, os mais afetados pela água sumiram sem deixar qualquer traço. Os corpos não foram encontrados e as casas vazias tornaram-se apenas mais uma evidência do poder invisível que agora dominava a cidade. Os que restaram começaram a se reunir em torno do poço durante
à noite como se estivessem sendo atraídos por uma força invisível. Mas não eram os rituais antigos que os haviam chamado. Era algo novo, algo mais insidioso. E a sociedade começou a perceber que Pedra Seca não era mais um simples local. Era uma prisão construída pela própria entidade que se escondia no fundo do poço. Elias, um jovem coveiro que passava suas noites ao lado das tumbas, foi um dos poucos que não sucumbiu à influência da água. Enquanto seus vizinhos mergulhavam em delírios, ele continuava a realizar suas tarefas sem mostrar sinais de mudança. No começo, ele pensou que fosse apenas sorte, mas logo percebeu algo estranho. Os que bebiam da água o olhavam de maneira diferente. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de medo e reverência, como se soubessem de algo que ele não sabia. Como se de alguma forma ele fosse diferente, determinado a entender o que estava acontecendo. Elias começou a investigar. Ele se aproximou de Padre Mateus, mas percebeu que, mesmo ele já estava sendo tocado pela influência da água. O padre se mostrava hesitante e distante, como se sua mente já estivesse se distorcendo. Elias tentou alertar os poucos que ainda estavam imunes, mas logo percebeu que era tarde demais. A cidade inteira estava se tornando uma marionete nas mãos da entidade do poço. Os olhos dos habitantes brilhavam com um conhecimento obscuro, e as palavras que falavam pareciam ser ecoadas por vozes que não pertenciam a este mundo. Elias começou a ter sonhos perturbadores. Ele via a cidade antes de sua fundação, quando era apenas um deserto esquecido. Ele via figuras encapuzadas, realizando rituais ao redor do poço, entoando palavras que ele não entendia, mas que, de alguma forma, ele sabia estavam ligadas ao que acontecia agora. A entidade no poço estava tentando se comunicar com ele, tentando despertá-lo para algo que ele já sabia, algo que ele já havia experimentado em uma vida passada. A presença da entidade no poço tornou-se mais evidente para Elias. Ele começou a perceber que não era mais um simples espectador. Ele era parte do ciclo, parte da profecia que se cumpria. Aqueles que bebiam da água não eram meros peões, estavam sendo usados como peças de um plano maior. E Elias, ao resistir, se tornava uma peça-chave. Ele sentia a entidade o chamando, tentando atraí-lo para o fundo do poço. Quanto mais ele resistia, mais a presença se intensificava, como se ela soubesse que ele poderia ser a chave para liberar ou conter sua força. Na noite em que Elias tentou fugir, ele se viu cercado pelos habitantes de Pedra Seca, todos com os olhos brilhando com um conhecimento que não era mais humano. Eles não o atacaram, mas o observaram, em silêncio, como se o estivessem esperando. Elias tentou correr, mas as ruas pareciam se fechar ao seu redor, como se a própria cidade fosse uma extensão do poço. Ele não sabia mais se estava tentando escapar ou se estava sendo chamado para despertar algo que o poço desejava. Agora Pedra Seca não era mais uma cidade. Era um local amaldiçoado, onde o tempo e a realidade se distorciam, e os habitantes, uma vez humanos, eram agora servos de algo muito maior e mais terrível. E Elias não sabia se ainda era capaz de resistir ou se já havia se tornado parte do ciclo que a entidade sempre desejou.